Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos novamente ao Semcast, o podcast da Clínica Sem. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre o bem-estar e saúde. Eu sou Anderson Rodrigo e hoje vamos falar sobre alimentação e gestação. Para isso, trazemos novamente a doutora Esther. Doutora? Olá, muito obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui no Semcast. Muito obrigado. Doutora Bruna? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade também. Eu que agradeço. Doutora Alessandra? Muito obrigada, Anderson. Hoje eu tô de penetra e mãe aqui, gente. Bom, todos para aprender alguma coisa aqui, não só a nossa audiência, né? Quais são as principais considerações, né, a ser feito de dieta ou alimentação a uma gestante? Doutora? Vou lembrar que a alimentação é crucial, né? Porque tanto a mãe tem que estar saudável quanto o bebê. Então, lembrar que a gestação, muita gente acha que é o momento, agora eu vou comer o que eu posso, agora eu vou comer por 2, agora eu vou fazer todas as minhas vontades, mas pelo contrário, é um momento de estar mais saudável, cuidar mais da alimentação, cuidar mais da saúde. Alimentação é prevenção para várias doenças na gestação, prevenção para diabetes, prevenção para hipertensão gestacional, para eclâmpsia. Uma gestante que consegue manter um peso adequado tem menos intercorrência no parto, no pós-parto. Então, lembrar que é muito importante. Só adendo, segundo minha mãe, Dona Terezinha, negar um desejo de uma gestante dá ter sol. Ou manchas, né, no corpo. Então, eu tô ferrada. Doutora Bruna? Na gestação, né, quando a paciente chega falando, descobri a minha gestação com X semanas, que elas já chegam, né? Que eu pergunto, né, quando que foi a última data de menstruação e tudo mais, para fazer os cálculos, né, para saber exatamente a idade gestacional. E para uma gestante saudável, eu brinco que não é nada restritivo. Porém, né, eu falo que não existe uma dieta restrita, mesmo para aquelas que chegam em consultório querendo o controle de peso, mesmo que não é obesa, né, que tem esses cuidados, né, que já chegam com uma outra visão, mas eu sempre pergunto, né, antes de qualquer coisa, se já tá fazendo acompanhamento e se já está tomando algum tipo de vitaminas, né, porque vitaminas, né, os polivitamínicos, os próprios AGOs já acabam já prescrevendo, né. Então, se a GEL já prescreve, então não tenho muito o que prescrever em relação às vitaminas à parte. Então, é aquela orientação básica, né, clássica, de evitar frituras, açúcares em excesso, para não acontecer a questão da diabetes gestacional, e também evitar alimentos ricos em sódios, né, embutidos, né, para não causar a questão da pré-eclâmpsia, né. Então, eu sempre falo dos riscos, né, dos dois. Falo que ter uma alimentação saudável nesse período, durante a gestação, é extremamente fundamental, porque vai influenciar no pós-parto. Então, uma gestante que tem uma alimentação mais adequada, mais certinha, a chance do bebê no pós-parto ter uma alergia é muito menor, para poder ter uma recusa alimentar no pós, né? Quando começa a introdução alimentar a longo prazo, acaba sendo menor também. E também, sem levar também em consideração, né, levando, no caso, em consideração que quanto mais alimentos saudáveis, muda também o sabor do leite materno, né, que isso também não é muito falado, mas acaba alterando. Então, Eu achei que fosse mito. Não, a cada mamada, quanto mais saudável, acaba realmente tendo uma mudança, né, o bebê nunca vai sentir o mesmo sabor, né, então, quanto mais saudável, no pós-parto, a criança acaba recebendo melhores nutrientes, então, para ter uma vida a longo prazo mais saudável. Você falou que pergunta da menstruação, eu achei interessante. Tem diferença de dieta entre os trimestres? Na Faz alguma verdade, coisa? mais para eu ter um controle de peso, né, tá. durante a gestação. Então, tem uma curva que é totalmente diferenciada. Então, exemplo, IMC para uma gestante não é o mesmo IMC de uma pessoa que não é gestante. Então, além de eu ver a questão de IMC, né, que tem pelas datas das semanas gestacional,
também tem uma curva. Então, a curva que a gente consegue ter, a gente fala que a curva já está lá, né? Que também tem outros nomes também, mas o que eu mais uso são essa, que é um pouco mais antiga, né? Mas é muito válida, que é onde você consegue ter no controle. Então, a cada consulta, a gente consegue ver o peso pré-gestacional, o peso da consulta e os pesos conforme vai tendo as consultas. Então, conforme esse peso for aumentando e ultrapassa o limite, que a gente tem um limite nessa curva. Aí eu falo, olha, você tem que ficar dentro dessa curva. Passou dessa curva, já é risco, né? Então, a gente tem que tentar sempre manter nessa curva. Então, a questão da última data, né, da menstruação, quando eu acabo perguntando nas consultas, é justamente para isso, né? Para saber exatamente onde, naquela curva que aquela gestante está, né? Porque é diferenciado, né? Então, tem os limites de ganho também ao longo, né, de peso ao longo das semanas. Eu gosto de falar para as gestantes terem um parâmetro que a gente fala, eu vou ganhar 10 quilos na gestação toda, elas perdem um pouco o parâmetro. Eu gosto de falar mais ou menos 1 quilo por mês. Tá. 1 quilo por mês tá saudável, porque daí entre uma consulta e outra, geralmente eu consulto uma vez por mês, ela consegue comparar e até a gente, né? Consulta, consulta passada estava com tanto, ganhou 2 esse mês, é muito, reduziu. Mas existem modificações, digamos, compulsórias no primeiro mês. Alguma reposição de vitaminas, não? Sim, na verdade a única vitamina essencial no primeiro trimestre, até as 14 semanas, é o ácido fólico, para evitar o defeito no fechamento do tubo neural. E aí, durante a gestação, é muito comum da gestante desenvolver anemia, por exemplo, pelas modificações da gestação. Então, a gente acaba repondo ferro, mas no primeiro trimestre, como elas têm náusea, muitos sintomas gastrointestinais, às vezes a gente deixa um pouco o ferro de lado, porque a anemia é mais comum de dar no terceiro trimestre. Então, a gente vai lidando junto com a alimentação também. Então, quando ela tem anemia, é muito importante orientar a alimentação também, a importância da alimentação, além da reposição de ferro. A gente avalia a vitamina B12 também, então em vegetarianas às vezes precisa repor B12. Vitamina D, se tiver normal, não se repõe ou usa um suplemento. A vitamina D para gestante tem que estar acima de 30. Abaixo de 20, a gente sabe que tem risco de prematuridade, de abortamento. E para gestante, o parâmetro é 30. Então, se estiver abaixo, a gente repõe, mas as doses são diferentes da população geral. Só tem estudos com até no máximo 4.000. Então, se ela está muito baixa, a gente não pode fazer aquele ataque de 50.000, não pode usar 7.000 por semana. Em vez de 7.000 por semana, tem que usar 1.000 por dia. Então, a gente gestante usa 1.000, 2.000, 4.000. Acima disso, não tem estudo. E cuidado também com essas vitaminas D muito altas. Então, se a gente for repor, controlar, medir de novo depois de um tempo para ver se não está passando demais, porque na época da pandemia a gente viu bastante esses excessos de vitamina D acima de 80, aí tem risco, né? Mas bem falado isso, Stephanie, porque agora você me chamou a atenção, a gente tem, né, na craniofacial, a gente tem uma preocupação com as vitaminas a mais. Sim. Porque, do mesmo jeito que nas falhas de fechamento, a rapidez num fechamento, né? A gente estava falando hoje de hipertolorismo e tal, que foi uma das coisas que nos alertaram realmente de vitamina A em excesso ser talvez um dos fatores preditivos aí de você ter malformações da parte craniofacial. Tanto que na nutrição, falei, né, não é restrito. Eu acho que o único alimento que eu falo para gestantes evitarem de comer é o fígado, pelo fato de ter alta concentração de vitamina A, por conta disso. Olha. Então, tem gestantes que chegam e falam, eu amo comer fígado. Eu falo, então, você vai diminuir muito mais por conta que acaba aumentando muito a vitamina A para atingir, ela é muito rápida. Então, na gestação, tem que ter esse controle da questão da vitamina A. Então, o fígado, pelo fato de ter muitos nutrientes, né, que acabam tendo naquele alimento, acaba tendo muita concentração de vitamina A. Então, eu peço sempre para evitar o comer. Então, a não ser que casos extremos de anemia, mas mesmo assim, não é todos os dias. Eu tento controlar, sei lá, uma vez por semana, algumas coisas assim, até por conta, para não ter esse excesso de vitamina A, que acaba tendo. Em relação à vitamina, é importante lembrar do ômega 3 também,
que no Brasil, raramente as pessoas têm uma dieta com quantidade suficiente de ômega 3, né, Bru? Tem Muito. em peixe. É muito brasileiro recente, não na tem. verdade, esse estudo do ômega 3 não faz muito tempo. Então, tanto que antigamente, se a gente falar de uns 7 anos atrás, não, os polivitamínicos próprios para gestantes não tinham ômega 3. E hoje já está incluso. E quando não tinha o ômega 3 já nos polivitamínicos próprios para gestantes, as indústrias fizeram ômega 3 próprios para gestantes. Eles são menores, as concentrações são diferenciadas para aquela gestante que viram que teve um benefício, né? A longo prazo. É indicado ômega 3 para reduzir prematuridade. Então, se eu vejo que o que ela já toma, né, de polivitamínico, que já tem o ômega 3, eu já nem coloco, porque já tá numa quantidade suficiente, senão acaba se tornando inflamatório, né, ao invés de ser anti-inflamatório, se eu colocar uma quantidade muito grande, acaba se tornando ao contrário, acaba se tornando inflamatório. Então, se tá tomando, tá tudo certo, ok, mas se eu vejo que não tem, aí eu acabo dando esse suplemento à parte. Essa importância da gente controlar tudo, né, vocês têm que... O equilíbrio é muito... É muito tênue, né? É. Bom, com relação assim, como que se faz, né, para equilibrar esse desejo da mãe por alguns tipos de A gente vai fazer uma alimentos? pergunta leiga, assim, existe algum trabalho, alguma coisa com relação de desejo? Assim, é porque tem alguma deficiência? Tem alguma coisa assim? Eu acho que, por exemplo, o doente que come terra, né, por exemplo. Que é a famosa anemia, né? Eu acho mas que fora esse, então... Mas na gestação, de repente, né, específico. Stephanie, apareceu alguma coisa assim? Não Deve ser uma coisa assim, tão... Eu acho que é muito psicológico, assim. Tô gestante, eu posso, eu preciso. A avó falou que vai nascer com cara de... Ou com mancha, tipo, a mancha que eu tenho aqui é porque a minha mãe teve vontade de comer morango e a minha pinta ficou com o tamanho do morango. Teve muitas essas coisas, né? Não conheço. Nunca conheceu nada, né? Não, nunca. Às vezes, porque assim, é uma coisa que é tão comum e, às vezes, essas coisas observacionais, depois de um tempo, a gente acaba descobrindo alguma correlação, né? O que eu acho... Nossa, eu tive vontade de comer fandangos, cara. E é engraçado que gestante, quando tem essas vontades, elas relatam que sente o sabor do cheiro. Sim. É algo surreal. O que eu acho, assim, o que eu já observei, não, né? Que eu já ouvi falar, é justamente, assim, querer coisas meio exóticas, né? Alimentos meio exóticos que... Bolo de, sei lá, café com não sei o que, alguma coisa meio misturas estranhas. O que eu vejo muito é o contrário, assim, é repulsa de alguns alimentos específicos. Então, tem gestante que engravida e não consegue comer carne mais. Comia normal. E tem também alguma coisa hormonal. O meu, eu lembro do café. Café, eu senti o cheiro de café e eu tinha... Depois de assim, eu lembrava do café e nauseava e não tinha nenhuma... Isso é uma das perguntas também em consulta. Eu sempre falo, tá sentindo enjoo? Teve alguma alteração no paladar durante a gestação? Elas falam, como assim? Algum alimento que você gostava e passou a ter repulso? Ou algum alimento que você odiava começou a gostar? Porque acontece isso também, ao contrário. De pessoas não gostarem de X alimentos, mas na gestação, nossa, começou, tipo, a amar aquele alimento que não gostava. Mas a grande maioria, a questão da repulsa, normalmente é por carne vermelha. Olha. Tem muito. E quem fuma também, eu adoro essa repulsa, que elas ficam... eu não tô conseguindo fumar. Eu falo, que isso bom! É bom. Bem! Tá ótimo, permanece. Mas, por exemplo, foi dito aqui que se programa que a gestante ganha 1 quilo por mês. Quando ela ultrapassa isso, chegou lá, ganhou 3 quilos. Qual a orientação que se daria a ela? Geralmente a gente orienta a tentar controlar. É assim, gestante, ela não tem que perder peso. Não é o momento dela emagrecer, mas é sempre controlar o ganho de peso. Então, ganhou demais até agora? Vamos controlar, porque tem riscos, né? Então, ganho excessivo de peso aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta a complicação no parto, aumenta a hemorragia pós-parto, aumenta a infecção pós-parto, aumenta o risco de trombose. Então, vários riscos que ela vai aumentar por um deslize. Então, ganhou até agora, controlar até o final. Tem gestante que acaba perdendo peso. Gestante obesa, gestante diabética que a gente orienta bem no comecinho, fala,
tem que controlar. Às vezes elas fazem uma dieta que elas nunca fizeram e acabam ou perdendo ou mantendo. Engravidou, termina a gravidez com o mesmo peso, porque ela ficou muito mais saudável durante a gestação, né? O que eu vejo de pouco, digamos assim, pouco ganho de peso são às vezes, mulheres que já têm treinam algum tipo de esporte e são adeptas, sei lá, alguma atividade física mais extenuante, né? Aí eu acho que, eu não sei se elas não ganham peso ou se o metabolismo delas não permite que elas ganhem. A gente precisa orientar muito bem o aporte de nutrientes, né? Pra ela repor mesmo o que ela perde no treino. Então, gestante, atleta, tudo. Ela precisa se alimentar muito bem pra não faltar. Não faltar nutriente. Tem atividades que ela perde lá, 1.500. Acaba sendo totalmente diferente. Então, vamos falar de uma profissional, né? A gente está falando dessa profissional. A rotina dela antes da gestação sempre foi muito intensa. O organismo acaba tendo uma memória, né? Então, tanto que, para quem é atleta de uma forma geral, as vitaminas já são diferenciadas de uma pessoa saudável. Então, na gestante, eu sempre falo que é tudo em dobro, né? Na questões de recomendações. E quando é gemelar, então, é mais ainda, né? Pelo fato de ter 2 bebês. Mas essa questão de emagrecer, ser uma atleta, pode acontecer, acho que mais no início e consegue controlar no pós, né? Durante a gestação, no caso. Não há nenhuma contraindicação específica a algum tipo de alimento, né? Algum alimento que é proibido, sim, tem. Porque às vezes tem mais, sei lá... Tirando o fígado, né? Alimentos crus, não pode comer alimento cru. Tem essa restrição? Existem alguns alimentos que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, proibido álcool, cigarro, né? O uso de drogas é completamente proibido na gestação. E aí, alguns alimentos que a gente controla, por exemplo, se ela for suscetível à toxoplasmose. No início da gestação, a gente faz exame de toxoplasmose, que é uma doença de contaminação por via alimentar. Se ela tiver pego ao longo da vida, ela vai ter anticorpo, e aí não tem problema, ela não vai pegar na gestação, ela tem lá um IgG positivo, tá protegida. Agora, a maioria das pessoas é suscetível, nunca teve. E se ela pegar na gestação, ela pode passar para o bebê e causar uma formação gravíssima. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente orienta não ingerir carne crua, nem carne, nem frango cru, nem mal passado, assim, não existe, né? Não existe o bem passado para gestante, eu falo. Não existe é o sola de sapato, eu falo. É aquela carne que é totalmente sola de sapato, bem literalmente. Passado, bem verduras, legumes tem que ser muito bem lavado. Água contaminada pode transmitir toxoplasmose. E eu falo as fezes do gato, né? Todo mundo culpa o gato, mas na verdade o problema é se o gato estiver contaminado, eliminar nas fezes, você pegou as fezes do gato, não lavou direito a mão, foi lá comer e aí acaba comendo. E o restaurante japonês que acaba sofrendo com isso, porque o peixe em si não tem toxoplasmose. Não. O peixe não tem. O problema é a contaminação cruzada, porque restaurante japonês tem muito verduras, né? Mexe lá com muita coisa cru. Então elas falam, mas não posso comer japonês? Pode. Compra um peixe confiável. Pode comer em casa, porque o peixe não passa tóxico. É o que eu recomendo mesmo. Então, além de... Eu brinco que verduras e legumes crus fora de casa, eu falo que não existe mais para gestante. Mas não por conta de que faz mal, mas pelo fato de não saber a procedência de como que foi manipulado. Então, entra justamente no que a Stephanie falou. E a questão dos peixes crus é o que mais entra em consultório. Tipo, pode? Eu falo, então, não é proibido. Porém, você vai no restaurante que você tem plenamente confiança de que foi congelado, descongelado, manipulado de uma forma correta, porque isso é muito importante. Você sabe se aquele manipulador lavou bem aquelas mãos? Você tá aqui, aquele ambiente que ele tá cortando tá bem higienizado? Então, se você tem plenamente confiança, então ok. Mas eu falo assim, pelo sim, pelo não, tudo cozidinho lá nos restaurantes, não tem problema nenhum, mas é uma questão de deixar tudo bem organizado, né? Então, carne suína também, né? É uma questão que não existe o mal passado, né? Ou ao ponto, a gente sabe que carne suína tem que ser bem passado de uma forma geral. E o mais importante, ovo. Não existe ovo com clara mole para gestante também, por conta de salmonela. Eu comi minha vida inteira ovo com gema mole, eu nunca tive nada. Mas você vai arriscar? A salmonela não é da casca do ovo?
que é um ovo mal acondicionado. Mas quando não é bem cozido, pode passar sim. Então, eu falo que independente, né, porque não pode lavar a casca do ovo, né? Então, já começa por aí, né? Principalmente porque acaba barrando, tipo, tira uma barreira do ovo. Então, principalmente, exemplo, pessoas que compram o ovo e vai armazenar, algumas pessoas têm aquela mania de lavar o ovo e guardar. Eu falo que não, porque você está tirando a barreira daquele ovo, então pode acabar entrando outros tipos de bactérias dentro daquele ovo. Né? Então, não existe lavar a casca do ovo. Mas a questão da salmonela, eu falo assim, independente, né, se tá na casca ou não, eu falo, tem que ser tudo bem cozido, né? Principalmente para gestante. Então, não existe o desejo, tem que ser o correto para evitar qualquer tipo de bactérias mesmo. Também. Tem uma legislação, vou checar isso, mas que fala que o ovo ele tem que ser de restaurante, não o que você faz na sua casa. Ele tem que ser bem frito justamente para evitar isso daí. Esse é quase que proibido você fazer ovo com gema mole, essas coisas. Nenhum estabelecimento, se você for, ele vai te dar gema mole. Eles sempre vão dar gema dura, sim, porque se acontece alguma coisa, por conta que vai ter alguma... A não ser que alguns estabelecimentos colocam, tipo, um termo. Que aquele cliente quis a questão da gema mole, que aí assina um termo. Mas aí é um restaurante que realmente... Assim, tentou de tudo, o paciente tipo, aquele cliente tá insistindo, então você vai assinar um termo, que se acontecer alguma coisa, tipo, é responsabilidade sua, tipo, não é nossa. E pra gestante lembrar também da listéria, que pode pegar em maionese contaminada, alguns tipos de queijo branco, queijo de cabra, pode ter listéria, então também é bom evitar. Café também, controlar as quantidades, a gente fala que 200 ml por dia no máximo de café. Cafeína em geral, né? Então, canela, chá de canela no primeiro trimestre, tudo. A tâmara não tem muito estudo comprovando ainda, mas estão fazendo estudos com tâmara para indução de parto. Olha. Então, antes das 37 semanas, a gente fala para evitar também. E uma coisa que eu sempre falo também em consulta, que as gestantes ficam, meu Deus, eu não sabia, é a questão do famoso chá de camomila. Né, que elas falam, eu tomo chá de camomila pra acalmar e tudo mais. Eu falo, então, você vai parar de tomar o chá de camomila. Elas, por quê? Por causa que ele aumenta o fluxo sanguíneo que pode levar a um aborto, né, também hoje. Então, o chá de camomila hoje é muito estudado por conta disso. Não que, a pessoa tomou, pronto, aconteceu de ter um aborto. Não. Falo, aconteceu de tomar, fica tranquila. Falo para tomar em excesso, né? Que tem gente que realmente tem aquela rotina de tomar em excesso. E quando eu falo isso, é algo que elas ficam muito tem assustadas. Né? O camazuleno, que é o... Né? Então, eu falo, tem outros chás mais específicos que pode na gestação, não tem problema nenhum, né? Mas assim... Partindo-se do pressuposto, né, que as medicações provêm de coisas naturais, com certeza tem princípios ativos em alimentos que aumenta circulação, aumenta força contrátil do coração, essas coisas todas. Bom, e para a criança, né, qual a importância da alimentação no desenvolvimento do feto da criança? O feto vai receber os nutrientes que a mãe está dando, né? Então, mães... com baixo peso, podem ter fetos com baixo peso, com prematuridade. Então, ele precisa dos nutrientes. A falta de vitaminas pode levar a raquitismo, anemia no recém-nascido. Então, lembrar que o bebê vai receber o que ela tá comendo, o que tá passando por ele. O bebê tem preferência? Assim, perguntando assim, se existe algum mecanismo fisiológico de uma preferência para uma necessidade. Caso, de repente, ele precise de uma necessidade, ou essa mãe começa a entrar num limite, ela automaticamente ele já sofre, ou a gente tem uma janela de... Não, o feto... Que a gente aguenta. O feto, ele faz bastante adaptação. Então, a gente fala assim... Ela tem que forçar bem. Graças a Deus, existem vários mecanismos de adaptação ele tem do feto. Então, ele consegue, assim, fazer, né, no caso de uma restrição, uma desnutrida, alguém, ele ainda consegue roubar um pouquinho para... Sim, mas se ela exagerar...
Por exemplo, anemia é muito mais grave para a mãe do que para o feto. Certo. Feto faz anemia mais por patologias. Então, se ela tem um tipo de sangue negativo e não tomou a vacina que ela precisava, o feto pode fazer anemia. Então, mais por uma patologia do feto, gestações gemelares que causam anemia. Mas a mãe ter anemia é mais risco para ela mesmo, porque Certo. a gente sempre olha a gestante como uma pessoa que vai sangrar em algum momento do parto, né? Mas claro que se ela tiver uma falta muito importante, o feto vai sentir, vai crescer menos. É que a restrição, a insuficiência placentária é mais por doenças. Então, diabetes pode causar, hipertensão causa muito insuficiência placentária. O feto, né, a criança, ela tem mecanismos que ela desgasta a mãe para que ele não tenha o sofrimento, né? Sim. Sim, e eu sempre falo que gestantes obesas que realmente não querem mudar a alimentação, que ainda tem algumas, não vou falar todas, mas sempre tem aquela uma ou outra que são mais resistentes a querer mudar a alimentação. A chance daquela criança no pós-parto se tornar uma criança obesa também acaba sendo muito maior também. Né? Então, vale sempre lembrar referente a isso também. Com certeza. Sabe, quando eu brinco que essa preparação da gestante é uma preparação para a vida dela, né? Porque, assim, a gente, mãe de primeiro filho, você não tem uma alimentação tão regrada, você não é tão organizada. Mas depois, para ter uma criança, você tem que ter rotina. Então, você já tem que se acostumar a ter uma rotina, né? Eu vejo, às vezes, eu pego crianças com malformação, mas aí eu tenho que falar para as mães, essa criança, ela é normal, assim, no resto dos aspectos. Então, você tem que instituir uma rotina e tal, e eu vejo o quanto que a gente está sem rotina. De repente, quando a gestante já vai entrando olha, você tem que comer comidas normais, né? Sabe aquela verdura que você come em doses homeopáticas? Doses homeopáticas. Então, você já começa a colocar, porque o que eu não gostava, então, se eu não gostava, já tem que começar a entrar numa rotina, porque senão você vai restringir muito o que o seu filho vai experimentar. Sim. Né? O que você vai falar pro seu filho, né? Quando ele falar que não gosta. Isso acontece muito mesmo. É um trabalho educacional, né, Bruno? Já aconteceu. Não, você pode falar pro seu filho, faça o que eu digo, não faça o que eu digo. Não, já aconteceu. Porque eu tô mandando. Já aconteceu em consulta de uma mãe levar o filho, né, acho que de 4, dos 5 anos, que tem aquelas restrições alimentares que acontece nessa fase, né, de falar que não gosta, mas nunca experimentou. E a mãe insistindo, e aí a criança fala, mas mãe, você ontem comeu uma barra de chocolate, tipo... Aí eu falo assim, sempre pros pais, que não adianta falar pra criança que você pode porque é adulto e ela não pode porque é criança. A criança é esperta, né? Então, tem que ter, né, realmente essa questão de rotina. E aí a mãe ficou totalmente sem graça naquela consulta, não sabia nem o que responder. Eu falei, então, mãe, né? Você tá mostrando totalmente diferente. Não é porque ele que precisa comer e você é adulto que você não precisa. Você tem que ensinar. Então, você é o espelho, né? Então, as crianças são os espelhos dos pais, né? De uma forma geral. No que come, no que faz, referente à atividade física. Então, se os pais são mais sedentários, as crianças tendem também a ser mais sedentárias. Se os pais são mais atletas, os filhos tendem também a ser mais atletas, né? Então... é tudo um reflexo, né? Então, isso já reflete na própria gestação. Então, no que a mãe já faz na gestação da alimentação, vai refletir no pós-parto, sim. E nessa questão de exemplo, também é importante lembrar do companheiro, né? Porque a gestante tá lá. Você é diabética, você não pode comer açúcar. Mas aí o companheiro tá lá comendo. Desculpa, você não pode. Ou você manda ela parar de fumar e o marido tá lá fumando toda hora do lado dela, né? A parceria em si, independente do sexo. Mas, então, lembrar da importância de quem convive com aquela pessoa, tanto antes quanto depois de ter o bebê, né? Pra mudar, né? Realmente mesmo. essas tentações, depois você tá fazendo dieta, e alguém chega com chocolate, isso, realmente chega a ser uma tentação. Você fala, pô, mas pedacinho só, de repente você vê e comer um chocolate inteiro. Exatamente. Aí entra nessa questão de restrição, né? Como eu falei, gestantes sadias, elas não têm uma restrição. Eu falo que tudo tem que ser no limite, né? Tudo nada exagerado. Então, quer comer um chocolatinho, não é aquele chocolate que vai causar algum tipo de problemas no futuro, mas uma barra sim, né? Todos os dias. Então, não é aquilo que ela come, mas sim a quantidade do que ela come. Equilíbrio, né? Então, acaba... exatamente, essa questão de equilíbrio. Então,
isso vale para tudo, né? Sim. Então, na gestação, que nessa questão de companheiro, né, e tudo mais, acontece muito isso, né? Mas quem tá fazendo é você, não é eu. Eu falo, meu Deus. O hábito, Como né, assim? por exemplo. O que eu vejo, às vezes, por exemplo, tem um hábito negativo, vício, vamos assim dizer. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem um companheiro que pratica esporte, mas ela fala, não, isso eu não vou hoje, tô cansado. Aí não vou. influencia, Aí né? não influencia. Aproveitar para falar também, não tem como a gente falar de alimentação e não falar de atividade física, né? E é muito importante a gestante fazer atividade física. São raras as restrições para atividade física em gestante. Raros casos a gente manda a gestante não fazer atividade física. E as gestantes têm muito medo de fazer. Sim. Eu não sei se uma forma de dar uma desculpa, não, tô gestante, não vou fazer, porque atividade física tem que ter disposição, mas é indicada, é comprovado por estudos que a atividade física previne pré-eclâmpsia, previne diabetes, claramente previne obesidade, né? Então, assim, 150 minutos de atividade física semanal, meia hora por dia vai caminhar de atividade física moderada. E tem restrição a pouquíssimos tipos de atividade, geralmente a gente adapta. Então, um atleta de alto rendimento consegue continuar treinando, claro que ela vai fazendo adaptações, vai adaptar lá na alimentação, mas lembrar da importância de atividade física na gestação. Então, se o seu médico não mandar você não fazer atividade física, você tem que fazer atividade física. E isso, eu falo que a atividade física, hoje, né, quando a gente vê muitas mães fazendo atividade física, que eu acho lindo, né, quando eu vejo aquela barriga grande, né, fazendo qualquer atividade física que seja, ainda assim existe algumas mães, algumas mulheres, né, de uma forma geral, que acham isso ainda um absurdo, tipo, meu Deus, ela tá dando risco, né, para aquele bebê, que ainda não tem esse conhecimento, ela ainda tá naquelas coisas, muito relações ao passado, mas algumas ainda acham, tipo, absurdo, né? Eu fico assim, não, mas não é absurdo, a não ser que a pessoa tenha alguma contraindicação, né? Mas fora isso, não tem, não pode fazer uma atividade física, então, sei lá, para não ficar no sedentarismo, um pilates, né? Acaba sendo uma indicação de uma forma para gestante bem legal também. Fisioterapia, que já vai ajudar na gestação do parto. Bom, acho que tivemos uma excelente conversa aqui. Doutora, as suas considerações finais, por favor. Só reforçando a importância do estilo de vida, não só na gestação, mas para a vida toda. E reforçando em quem quer engravidar, se planejar, já começar com modificações do estilo de vida antes, engravidar já saudável, com um peso adequado, mas se tiver uma gravidez não planejada, nunca é tarde para aproveitar também, para instituir os hábitos saudáveis. Bruna? Só para ressaltar que na gestação é muito importante ter esse acompanhamento, já pensando também a longo prazo no pós-parto, né? Também pensando no bebê. Então, não deixe de fazer acompanhamento, né, para não ter essa questão de falta de nutrientes e também quebrar tabus, por conta que existem bastantes também, principalmente relações à atividade física, mas sempre com uma orientação de um bom profissional. Então, só para ressaltar tudo isso mesmo que a gente já falou. Doutora Alessandra, alguma consideração? Não, só agradecendo, né, e relembrando realmente a importância, né, da consulta médica, né, que a Stephanie colocou bem, que até no planejamento, quando você já está pensando, né, que assim, eu brinco que eu defendo o meu, a face é formada muito precocemente, né, então, para mim, quanto melhor e mais planejada estiver essa gestante, o risco, né, de uma malformação acaba diminuindo, né, então acho que assim, a gineco é nossa clínica, né? Então, assim, não tem como você não ter um super relacionamento e uma interação muito importante com o seu ginecologista. Muito obrigada, Stephanie, por estar aqui hoje. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Bom, agradeço a presença das senhoras aqui. Espero que as informações ditas hoje nesse podcast sejam de grande utilidade à nossa audiência, tá? E contamos com a presença de vocês no próximo episódio. Muito obrigado.